Olá, boa tarde. Você confere agora alguns destaques desta sexta-feira, 9 de junho. Depois de puxar a inflação de maio, os planos de saúde devem ter novo reajuste em junho. A Agência Nacional de Saúde Suplementar vai definir na segunda-feira o aumento anual para os contratos individuais e familiares. A estimativa da Ambrange, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, é de reajuste entre 10% e 12%. A medida vai afetar 8.900.000 beneficiários de planos individuais e familiares, o que representa 17,6% do total de consumidores de planos de assistência médica no Brasil. O setor atingiu um total de 50.573.000 usuários em abril deste ano, o maior número desde novembro de 2014. O aumento vai valer para contratos a partir de 1999 e pode ser aplicado pela operadora a partir da data de aniversário do contrato, ou seja, no mês da contratação do plano. Enquanto a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 0,23% em maio, o maior impacto e a maior variação vieram do grupo Saúde e Cuidados Pessoais, com 0,93%. O destaque foi o plano de saúde, que registrou alta de 1,20% no mês. Nos últimos 12 meses, o acumulado dos convênios chega a 17,48%, enquanto a inflação geral acumula a 3,94%. No ano passado, a agência autorizou reajuste de 15,5% nos planos de saúde individuais e familiares, o maior índice desde o início da série histórica em 2000. E o estado de São Paulo confirmou o primeiro caso de contaminação pelo superfungo Candida auris. A doença, registrada em 18 de maio, foi diagnosticada em um bebê prematuro que está internado no Hospital da Mulher da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, no interior paulista. O repórter Leonardo Félix traz mais informações. Em nota, o Hospital da Mulher da Unicamp informou que o bebê infectado apresentou boa evolução clínica e que as fragilidades encontradas na criança têm a ver com o fato dela ter nascido prematura. O hospital afirmou que, até o momento, a contaminação pela Candida auris não atingiu outros pacientes e continua monitorando os internados para se certificar de que não há mais infecções pelo superfungo na unidade. Foi adotada a metodologia de precaução de contato para as crianças que foram atendidas por médicos que estiveram com o primeiro bebê infectado. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo informou que o hospital implementou todas as medidas de prevenção e controle sobre a doença e que a vigilância sanitária monitora as estratégias adotadas pela unidade. Ainda segundo a pasta, o hospital está liberado para fazer partos e atendimentos a pacientes. No Brasil, onde o primeiro caso foi detectado em 2020, já foram registrados 3 surtos da doença. 2 em Salvador, na Bahia, e um mais recente, no Recife, em Pernambuco. Todos aconteceram dentro de unidades hospitalares. O terceiro surto atingiu 48 pessoas entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022. Os casos voltaram a surgir este ano. No último dia 11 de maio, a confirmação de um diagnóstico positivo para a doença levou o Hospital Estadual Miguel Arraes, em Paulista, na região metropolitana de Recife, a suspender o recebimento de novos pacientes na unidade. Uma especialista explica o que é a Candida auris e cita suas características. A Candida auris ela é considerada um superfungo, por quê? Porque ela apresenta uma capacidade de resistência aos principais medicamentos e antibióticos conhecidos. Ela pode atingir a circulação sanguínea e aí se tornar letal. Cerca de 30 a 60% dos pacientes infectados por esse fungo a Candida auris, eles podem vir a óbito. Os principais sintomas que as pessoas devem ter atenção é febre alta, tontura, fadiga, aumento da frequência cardíaca, vômitos, calafrios, mas sempre é importante procurar uma ajuda médica.
Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDC, as principais medidas contra a Candida auris são a higienização das mãos, a limpeza e a desinfecção do local onde o paciente está internado, além dos equipamentos que serão utilizados novamente. De São Paulo, Leonardo Félix. Com a mudança no ICMS, o preço da gasolina subiu nos postos. O novo modelo de cobrança do tributo estabeleceu uma alíquota fixa em todo o país. Após os recuos registrados desde abril, a nova mudança na cobrança do ICMS elevou o preço médio da gasolina nos postos neste início de mês, o que representou um acréscimo médio de 13 centavos por litro no custo com o combustível para os motoristas. Segundo o índice de preços Ticket Log, o preço médio do litro do combustível ficou 2,33% mais caro nas bombas entre o dia 31 de maio e 5 de junho. Com isso, o preço médio do litro de gasolina estava em torno de R$ 5,65 no fim do período. Os dados do índice são calculados de acordo com o abastecimento nos 21 mil postos credenciados pela empresa de gestão de frotas e soluções de mobilidade, que monitora os custos dos combustíveis. Desde 1º de junho, passou a vigorar um novo modelo de cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, imposto estadual que incide sobre os combustíveis. A cada litro de gasolina e de etanol anidro, passou a ter uma alíquota fixa de R$ 1,22. Antes era cobrada uma porcentagem sobre o valor do litro, que ia de 17% a 23% do litro pago pelo consumidor, a depender do estado. E o governo americano anunciou nesta sexta-feira um pacote de ajuda militar à Ucrânia. Ao todo, o pacote envolverá 2 bilhões de dólares, segundo informou o Departamento de Defesa por meio de comunicado. O anúncio foi feito pouco antes de a Casa Branca afirmar que o Irã tem enviado drones militares para a Rússia usar em seus ataques a alvos na Ucrânia. A ajuda que o governo americano promete às forças ucranianas inclui, entre outros elementos, reposição das munições para sistemas de defesa aéreo Patriot, mísseis e sistemas de defesa aéreo e munições de foguetes guiados a laser. E após o bombardeio que destruiu a represa de Kakhovka, a tensão toma conta da cidade. Imagens divulgadas revelam a tensão vivida após bombardeio nas áreas inundadas em Kherson. Com a destruição da represa de Kakhovka e milhares de pessoas desabrigadas, a situação tem preocupado. A represa de Kakhovka está localizada sobre o rio Dnipro e forma um reservatório que fornece água de resfriamento para a central nuclear de Zaporizhia. Mas a estatal ucraniana de energia alertou que o nível da água chegou ao limite crítico, de 12,7 metros, e não será mais capaz de alimentar as piscinas da central para operações de resfriamento. Os reatores da central já foram desligados, mas ainda precisam de água para evitar que ocorra uma catástrofe nuclear. A fumaça causada por incêndios florestais no Canadá está chegando cada vez mais longe. Após se alastrar pelos Estados Unidos, a névoa cruzou o Atlântico e chegou à Noruega. A fumaça dos incêndios no Canadá foi identificada pelo Instituto Norueguês de Pesquisa Climática e Ambiental nesta sexta-feira. Concentrações muito baixas de partículas de fumaça foram registradas desde segunda-feira, especialmente na estação de Birkenes, no sul do país. Antes da Noruega, a fumaça já havia chegado à Groenlândia e à Islândia, segundo o jornal The New York Times. As projeções indicam que uma névoa fraca continuará avançando pela Europa nos próximos dias. No Canadá, as autoridades consideram que o número de hectares queimados nesta época do ano é excepcional. O país já registrou mais de 2.300 focos de incêndio, que atingiram 3.800.000 hectares, número bem acima da média das últimas décadas. Cerca de 2.500 pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas por causa do problema. O leste dos Estados Unidos também foi afetado.
A qualidade do ar de Nova York chegou a ser classificada como a pior em área urbana do mundo. O presidente americano Joe Biden ordenou ao serviço de emergência que ajude o Canadá a combater as chamas. E eu fico por aqui. Você acompanha mais notícias no decorrer da programação. Tenha um excelente final de tarde.